A paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor que excede todo entendimento, esteja contigo, esteja comigo, nesse domingo maravilhoso, domingo 29. Hoje nós vamos dar sequência àquilo que a gente tem já falado acerca daquilo que Jesus nos ensinou. Ontem nós falamos acerca de ter comunhão, ontem nós falamos acerca de perdoar, e hoje nós vamos aprender, olhando para Cristo e seus ensinamentos, mais duas bases, para que o nosso relacionamento seja abençoador. Hoje nós vamos falar sobre você deve escolher aceitar. Hoje nós vamos falar sobre você deve escolher sacrificar. Quando nós olhamos para a Bíblia começa falando de relacionamento. A Bíblia começa falando que Deus criou e Deus se relacionou. E a Bíblia termina falando que Deus faz um novo céu, faz uma nova terra e vai haver relacionamento. Então, olhando para a Bíblia, olhando para a nossa história, a base da nossa convivência, quer seja com Deus, quer seja com o homem, a base é o relacionamento. E esses dois princípios de hoje, escolher aceitar e escolher perdoar, é mais um avanço para que a gente possa viver em paz. Às vezes nós nos enganamos, porque às vezes nós achamos que os melhores relacionamentos, às vezes nós acreditamos que os melhores relacionamentos, eles saem de pessoas que são semelhantes, mas não. Quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para os nossos amigos, a maioria dos nossos melhores amigos são bem diferentes da gente. Se pararmos para pensar, essa também é a base do Evangelho. Se pararmos para pensar, é assim que a igreja deve se portar. Romanos capítulo 15, versículo 7, vai nos falar, vai nos ensinar alguma coisa acerca desse princípio. Paulo, quando escreve para a igreja de Romanos, ele fala assim: portanto, aceite-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Paulo, quando ele escreve para os irmãos de Romanos, Paulo vai dizer assim: olha, vocês devem aceitar uns aos outros, porque um dia Cristo lhe aceitou. Um dia você foi aceito por Cristo, e vocês devem também aceitar uns aos outros. A gente às vezes não entende bem o que é aceitação do que é perdão. E às vezes nós pegamos pessoas diferentes da gente, e a gente acha que essas pessoas ferem a gente com o seu jeito de ser, e que a gente está sempre perdoando essas pessoas. Mas na verdade o problema está em nós. Somos nós quem não aceitamos as pessoas do jeito que elas são. Somos nós que às vezes não aceitamos um pensamento diferente. Muitas vezes eu estava em reunião com os irmãos na igreja, e aí alguém pensa diferente um do outro. E aí a gente percebe que às vezes alguém acha que aquele irmão ou aquela irmã não gosta do outro, ou não gosta desse, simplesmente porque posicionou diferente. Isso não é perdoar o irmão. Ah, eu perdoei meu irmão que ele está me afrontando. Isso é aceitar que o irmão é diferente, aceitar que ele pensa diferente. Então a base do relacionamento, uma das bases do relacionamento, é a aceitação. Tem pessoas que o projeto delas são diferentes do seu. Então você não vai ter que perdoar uma pessoa porque toda vez que você fala, ela fala algo diferente. Você tem que aceitar que o projeto daquela pessoa é diferente do seu. Tem gente que passa por um momento de dificuldade, por exemplo. Tem gente que enfrenta um momento de tristeza de maneira muito prática, muito rápida. Mas tem gente que não. Tem gente que entra num momento de tristeza e aquilo fica perdurando por algum tempo. Então não há perdão, eu vou perdoar o meu irmão. Aceitação. Nós precisamos aceitar as diferenças. Amar como Jesus amou é aceitar a diferença dos nossos irmãos. Amar como Jesus amou é olhar uma pessoa diferente de nós, pensar diferente de mim e de você, e ainda assim agir com amor. E a segunda base de hoje, nós devemos escolher sacrificar. Porque você aceitar alguém diferente, tem que haver um sacrifício. Os relacionamentos é uma via de mão dupla. Quando nós se relacionamos com alguém, é uma via de mão dupla. Então nós precisamos aceitar as pessoas que elas são diferentes, mas nós precisamos se sacrificar para isso. Pedro, por exemplo, quando ele estava junto com os discípulos, a Bíblia vai dizer que Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus começa a lavar o pé dos discípulos. E aí quando chega em Pedro, Pedro fala: não, Senhor, meu pé você não lava. De jeito nenhum, Senhor. O Senhor não vai ficar nessa posição. O Senhor não vai amar os meus pés, não vai lavar os meus pés. E Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, você precisa aceitar que eu penso diferente de você. E que se você não deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E a Bíblia vai dizer que Pedro fala: Senhor, então o Senhor pode me dar um banho, me lava a cabeça e os pés.
Porque Pedro entendeu que o pensamento de Jesus era um pensamento diferente dele, e que ele precisava aceitar aquele momento, para amar como Jesus amou. Muitas vezes, nós abrimos mão do nosso projeto, nós abrimos mão do nosso ser. Para amar como Jesus amou, a gente sacrifica aquilo que nós somos para poder receber o outro. Quando eu olho à luz das Escrituras, Epístola de 1 João, capítulo 3, versículo 16, vai falar assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. João vai dizer assim: nisso nós conhecemos que é o amor. Nisso nós conhecemos que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós, Jesus sacrificou por nós, e nós agora temos que sacrificar pelos nossos irmãos. Então nós temos que escolher sacrificar. E quando nós olhamos para as Escrituras, aquilo que a Bíblia nos ensina, eu penso que talvez 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13 é o raio-x do amor. Paulo, quando está escrevendo para os irmãos da igreja de Corinto, falando acerca do amor entre irmãos, acerca do amor que deve haver, ele diz que a característica do amor é uma ação. E ele diz que o amor é paciente. E geralmente a paciência, ela está vinculada à espera. Geralmente a paciência está vinculada à espera. E algumas coisas acontecem para que a gente possa praticar, escolher sacrificar. Por exemplo, o marido se arruma às vezes um pouco mais rápido. Mas o marido se arruma mais rápido porque a mulher muitas das vezes já preparou a roupa, a mulher já preparou a toalha, aí o cara toma um banho, o cara se arruma, aí a mulher começa a arrumar os filhos, a mulher precisa se arrumar, a mulher precisa preparar a bolsa para poder sair. E aí sabe o que acontece com o abençoado? O abençoado começa a balançar a chave do carro, o abençoado vai para o carro, liga o carro e começa a acelerar o carro, começa a buzinar. Alguns começam a dar uma volta no quarteirão. E quando nós olhamos para o ensinamento de Cristo, Cristo falou: você tem que aceitar, se sacrificar. Para amar como Jesus amou, precisamos desenvolver a nossa paciência. 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer ainda que nós precisamos ser bondosos, porque o amor é bondoso. Escolher sacrificar é escolher agir com bondade com as pessoas. Ser bondoso, desenvolver atitude de bondade para aqueles que estão próximos de nós. A atitude de bondade, ela pode curar relacionamentos. Perceba que muitos dos relacionamentos, eles são destruídos por atitudes más. Mas quando as pessoas começam a agir com bondade, os relacionamentos começam a ser restaurados. A atitude de bondade é como a gente faz com um bebê. Um bebezinho, quando ele nasce, ele precisa do cuidado. Ele vai precisar da gente para limpar ele. O bebê precisa da gente para alimentar ele, para botar ele aqui, bater nas costas dele, fazer ele rotar, porque senão ele pode se engasgar. Então, quando nós olhamos para as Escrituras e querer agir como Cristo agiu, amar como Jesus amou, é ter atitude de bondade. E ainda no capítulo 13, vai dizer que, no versículo 5 vai dizer: não sejam egoístas. E talvez o grande problema dos nossos corações, o grande problema dos nossos relacionamentos nesse tempo, tem sido que ele tem sido formado por pessoas egoístas. Não pessoas que têm decidido aceitar o outro, não pessoas que têm decidido se sacrificar pelo outro, mas pessoas egoístas. E quando eu olho para isso, eu percebo que talvez existem tumores malignos dentro dos relacionamentos, e por isso eles têm se destruído. Nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor e falar: Senhor, entra no meu coração, me muda, me ajude a aceitar as pessoas que é diferente de mim, me ajude a sacrificar a mim como o Senhor se sacrificou por nós. Só Jesus pode fazer isso com o meu e com o seu coração. A Bíblia em Marcos capítulo 3, versículo 17, conta algo que nos chama muita atenção. Jesus, ele chama Tiago, e ele chama João, ainda muito jovem, né? Jesus fala que são os filhos de trovão. Jesus falava assim: João e Tiago são barulhentos, João e Tiago são teimosos, João e Tiago são orgulhosos, insistentes. Só que a vida continuou, a caminhada deles continuaram com Jesus. E hoje, quando pergunta para você quem é o discípulo do amor, hoje a resposta é João.
João, naquele que um momento ele fala, Senhor, vamos orar e descer fogo sobre eles. Num outro momento, já um pouco mais maduro, João fala, filhinhos, eu peço para que não peques. Porque assim como Jesus, os seus discípulos aprenderam que era necessário eles escolher aceitar as pessoas, porque as pessoas são diferentes. E segundo, escolher se sacrificar, abrir mão do seu egoísmo para viver em paz com o próximo. Quero orar pela sua vida nesse momento. Quero orar pelo seu coração nesse momento. Você que reconhece, fala, pastor, eu tenho sido orgulhoso. Eu não tenho aceitado as pessoas do jeito que elas são. Eu quero moldar as pessoas ao meu jeito. Eu não me sacrifico. Eu não abro mão do meu ser, daquilo que eu penso. Eu tenho ferido as pessoas. Quero orar por você nessa hora. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai querido, quero pedir ao Senhor que possa penetrar no mais profundo. Que Deus abençoe, meus irmãos. Amanhã nós vamos falar. Comunicar-se não é fácil. Comunicar-se não é fácil. Vai ficar uma devocional agora como sugestão para que você possa ter o seu momento com o Senhor. Que Deus assim lhe abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém.